nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Boa noite aos irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja com cada um de nós nessa noite de hoje. Hoje nós temos o prazer de estar recebendo mais uma vez o nosso irmão Carvalho. Seja bem-vindo, meu irmão, essa casa te recebe com carinho. E eu gostaria de, antes de iniciarmos as nossas atividades, fazer um agradecimento a todos os irmãos que têm colaborado com essa casa, com as famílias do nosso projeto Amor e Movimento, que se realizou no último sábado, e nós pudemos atender a 220 famílias que aqui estiveram, buscando um lenitivo tanto para a alma quanto para o corpo, e que nós pudemos doar uma meia cesta básica a cada uma dessas famílias, graças ao auxílio, a parceria que cada irmão tem com essa casa e com estas famílias. Então nós distribuímos 220 cestas e 300, eu não me lembro agora, 330, 320 marmitex para essas famílias.
Isso só possível graças à colaboração, à doação de cada um que tem feito essa parceria conosco. Então, gratidão a todos que têm nos ajudado, às vezes não com alimento, mas às vezes com uma prece, que também auxilia muito a essas famílias. E o outro aviso seria para a nossa festa junina, que se fará realizar amanhã e sábado, lá no pavilhão de eventos, na antiga Feira Coberta. Nós estamos com esses 2 dias de festa junina, e a renda desse evento será para a gente concluir a ampliação do nosso refeitório. Nós ganhamos uma contribuição de uma empresa, a qual nós conseguimos ampliar a cozinha. Ficou uma cozinha muito acolhedora, e o nosso refeitório havia ficado pequeno. Então nós também ampliamos, e a renda desse evento será em prol das despesas da ampliação desse refeitório. Então nós convidamos a todos a estar conosco nesses 2 dias de evento, onde estamos aqui todas as quintas, buscando as orações, os tratamentos, e lá podemos passar um momento de confraternização, de bate-papo, de diversão entre os colaboradores e os frequentadores dessa casa e a comunidade em geral que esteja convidada para estar conosco. Será na sexta e no sábado, das 16 às 22 horas, com as barraquinhas lá, com todas as comidas típicas da festa junina, espetinhos, pamonha, chica doida e outros. E as brincadeiras, quadrilha, tem 2 cantores que irão animar lá, era o Gilmar e o Nilo, que é colaborador aqui da casa também. O Nilo será no sábado, e o Gilmar, ele está muito gripado, ele não vai conseguir, então a gente está buscando um outro cantor para poder animar lá para a gente. Então vai ser surpresa lá na sexta-feira. Então nós convidamos a todos a estar conosco nesse evento. Então, iniciando as nossas atividades da noite, eu vou ler uma mensagem do Espírito Camille, que nos dita: pouquíssimos atentam para analisar que aqueles que se veem hoje aparentemente apagados da sociedade podem ser os que outrora estiveram experimentando as luzes da glória em altos cargos de hierarquia, sendo que disso fizeram a desdita de agora como forma de resgate. A vida, como uma existência infinita, colocará cada aluno em posições devidas para o aprendizado das virtudes sublimes. E isso só se alcança facilmente quando o espírito se entrega aos ensinamentos do amor. Caso contrário, será rechaçado ele mesmo pela sua incompreensão e rebeldia, para afinar-se com a melodia do universo, que é toda de paz. O mestre trouxe o exemplo para que os alunos pudessem melhor cumprir a execução na escola da eternidade. Então, diante dessa mensagem, desse Espírito de luz, vamos fazer a nossa prece de Cáritas, agradecendo essa oportunidade, que as palavras do nosso irmão Carvalho possam ressoar em nossos ouvidos como ensinamento, como as instruções para a nossa caminhada evolutiva. E assim, então, nós dizemos: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade,
A criança o guia, ao órfão ó Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho aonde se deve refletir a vossa santa e divina imagem. E que assim seja, Senhor. Carvalho, seja bem-vindo, meu irmão. Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Conta-se que um homem estava na rua, em frente a um bar, e ele ficava olhando para a porta do bar. De vez em quando ele estendia a mão, media e falava: essa é a porta mais larga do mundo. Aí ele ia lá perto, media, olhava e falava: essa é a porta mais larga do mundo. E um rapaz que estava por ali vendo aquilo, curioso, se aproximou e disse: meu senhor, já tem aqui uma meia hora que o senhor está aqui, vai lá na frente, volta, mede e fala que essa é a porta mais larga do mundo. Por que o senhor está fazendo isso? Meu filho, pela porta daquele bar passou toda a minha família, passou toda a minha fortuna, passou toda a minha saúde e passou toda a minha paz. Por isto, ela é a porta mais larga do mundo. Essa história narra exatamente o que nós vamos conversar aqui hoje. Já adianto que eu vou ser bastante chato, mas é uma chatice fraterna, com o intuito de alertar. Há mais ou menos 30 anos, um pouco mais, a indústria do álcool desenvolveu um competente projeto de marketing, contratando gênios da área para criar campanhas, a fim de captar público novo e manter aqueles existentes. E a coisa se deu muito bem. Para buscar público novo, eles ficavam analisando as pessoas. Porque quem aqui tem mais de 40 anos deve se lembrar que à época era muito comum homem beber, mas não mulher. As mulheres que bebiam há mais ou menos 30, 40 anos atrás eram extremamente mal vistas e mal faladas. A indústria do álcool, então, começou a fazer propagandas. E eu acho que muita gente se lembra de propagandas de mulheres nos bares, envolta a muita alegria, sempre com a lata ou com a garrafinha de cerveja. Um tempo depois, as mulheres foram normalizando a bebida, e hoje, estatisticamente, as mulheres estão bebendo mais do que os homens.
Mas isso não bastava. Eles precisavam ganhar mais. Então, por incrível que pareça, começaram a analisar os adolescentes e os jovens. E entendendo que o paladar do adolescente e do jovem tende ao adocicado, ao doce, lançaram então as bebidas ice e as bebidas misturadas com sucos. E hoje nós temos aí jovens se iniciando na estrada lastimável do álcool aos 12, 13, 14 anos, muitas vezes com mau exemplo dentro de casa. Então conquistaram, mas para manter esse público precisava de mais. Eles então associaram o uso do álcool aos esportes, à saúde, contraditoriamente falando, à alegria, às festas, aos shows. Começaram a patrocinar grandes shows musicais, patrocinar compositores, duplas sertanejas. E basta ver que hoje você não encontra uma única música que se diz sertaneja que não fala de alguma maneira em álcool ou em bebê. E as pessoas então começaram a crescer em cima disso. E essa influência foi tão forte que rompeu as portas da casa espírita. Eu arrisco a falar, sem querer ofender ninguém, que pelo menos metade dessas quase 200 pessoas que aqui estão bebem. Nem que seja de maneira recreativa ou, entre aspas, socialmente. E o pior não é isso, é termos palestrantes que bebem, termos dirigentes que fazem. Porque os espíritas deveriam, pelo menos, dar exemplo daquilo que eles dizem acreditar. E quando a gente conversa com um desses, as desculpas são as piores possíveis. Ah, não, eu bebo só um pouquinho, porque um pouquinho não tem problema. Ah, não, eu até sei que faz mal, mas eu tomo só de vez em quando. Ou eu não sou alcoolista, não, eu paro quando eu quero. Embora o meu tom jocoso para tratar dessas desculpas, eu não estou fazendo piada, porque o assunto ele é muito sério. Quem bebe defende o seu vício com unhas e dentes, porque essa pessoa é uma escrava do vício. E eles, tornando-se escravos, se tornam pelo prazer. Por isso que eu não vou falar aqui que beber é ruim, porque não é, beber é bom. Ruim são as consequências da bebida. Portanto, esse é o objetivo dessa palestra de hoje. É mostrar as consequências espirituais dos vícios, com ênfase no álcool, porque é o pior dos vícios. É o pior porque é liberado. É o pior que você consegue ele em qualquer lugar, inclusive dentro de algumas residências de lares. Então, por ser o pior, nós faremos a ênfase, mas lembrando que isso vale, essas consequências valem para qualquer tipo de vício de substâncias. Porque outros tipos de vícios, como de jogos, de sexo, têm umas particularidades que hoje nós não abordaremos. E não por acaso, o marketing da indústria de álcool associou o álcool à alegria, porque é normal quando uma pessoa começa a beber, inicialmente ela fica eufórica, alegre, animada, mais corajosa, se sente mais bonita. No entanto, o que essas pessoas não sabem é que o álcool, ele não te deixa mais forte, mais disposto, com mais desejo sexual, pelo contrário. O álcool, ele é depressor do sistema nervoso central. Existe um gráfico, onde quando você começa a beber inicialmente, ele vai estimulando o cérebro a liberar dopamina, que é o neurotransmissor que dá o prazer, mas depois, na curva descendente, ele é altamente prejudicial. Ele prejudica o raciocínio, a percepção, o autocontrole, a noção do perigo, destrava tudo. E na base da curva descendente vem a irritabilidade, a insônia e a depressão. Não por acaso os estudos mais recentes associam o uso do álcool a episódios e a crises de depressão e ansiedade. Então o álcool ele não tem esse efeito milagroso de deixar sempre alegria. Quer uma prova? Observe uma festa.
No começo as pessoas bebendo estão todas animadas, no final da festa é uma tragédia. Todo mundo naquele marasmo, naquela tristeza, uns chorando, outros arrependidos, outros jurando que não bebem nunca mais. Isso demonstra que sim, existe essa curva gráfica. E aqui nós temos a porta larga para o vício, que são as diversas formas de diversão. E que hoje tem levado cada vez mais jovens. Seja a diversão no churrasquinho de casa, seja a diversão na happy hour, seja numa festa, no show, em qualquer coisa. Porque o vício ele surge através de uma busca desenfreada por prazeres imediatos. Aquele prazer rápido. Não por acaso as redes sociais viciam, porque ela nos dá uma resposta rápida. E outras pessoas buscam os vícios não pelo prazer rápido, mas pela fuga da realidade e principalmente pela falta de autoconhecimento. Portanto, para a doutrina espírita, o vício, qualquer um, vai muito além de uma falha do caráter. O vício, para a doutrina espírita, é vista como um desvio grave da lei de amor e de progresso. É um desequilíbrio que traz consequências em vários planos. Traz consequências no plano material e no plano espiritual. E quando nós lembramos que somos seres interdimensionais, quer dizer, nós vivemos nos dois planos. Agora, por exemplo, estamos acordados em vigília, estamos vivendo o plano material. Daqui a pouco nós vamos para casa, nosso corpo adormece, saímos do corpo e vamos viver pelo menos 8 horas no plano espiritual. E lembrando que nós interagimos com essas dimensões, tudo que acontece de cá influencia de lá, e tudo que acontece de lá influencia de cá. No entanto, antes de começarmos a falar das consequências espirituais, precisamos dar uma passadinha nas consequências materiais. Porque o álcool, ele é tão destruidor, mas ele ficou tão incrustado na nossa cultura, que as coisas acontecem e as pessoas não percebem. Porque colocam isso na conta da normalidade. Colocam isso na conta das coisas naturais da vida e não é. Por exemplo, consequências sociais. Recentes pesquisas dão conta que para cada um viciado, e aqui eu estou falando de qualquer vício, ele prejudica outras 6 pessoas em volta dele. Um viciado, um alcoolista em um lar, em uma família, ele para quase que 6 pessoas em torno dele, porque as pessoas precisam ter cuidado com ele, etc. Nos Estados Unidos, uma recente pesquisa deu conta que para cada $1 arrecadado em impostos na venda de bebidas alcoólicas, o governo gasta outros $7 para cuidar dos alcoolistas. Portanto, se você é um pagador de impostos e não bebe, saiba que você está ajudando a pagar, a cuidar desses alcoolistas. Pesquisas antigas dão conta que 55% dos acidentes de trânsito foi causado por alguém que ingeriu álcool. Metade dos casos de violência doméstica tem álcool envolvido. 46% das mortes violentas foram causadas por pessoas que ingeriram álcool. E pasmem, 12,5% dos casos de violência escolar entre jovens foi causado por embriaguez. E as consequências familiares são as mais desastrosas, porque nós temos a família como um grande organismo, nós temos a sociedade como um grande organismo, e esse grande organismo é composto pelas famílias, que na base é composta pelas pessoas. No lar, então, o álcool deixa cicatrizes muito dolorosas. Esposas, maridos, filhos vivem situações de desrespeito, de violência implícita ou explícita. Não por acaso, filhos de pais alcoólatras têm crises de ansiedade, têm problemas
na sociedade, tem problemas na escola. E sem falar que os vícios ferem os laços espirituais mais profundos, dificultando muitas vezes o compromisso da reencarnação que nós fazemos em espírito antes de vir para a Terra. E finalmente as consequências pessoais, lembrando que essas consequências são enormes, são várias. Eu estou só pontuando algumas para exemplificar. O viciado, para começar, ele é um escravo, ele perde a autonomia. Onde ele vai, ele tem que pensar, lá vai ter bebida? Vou tirar uma semana na praia, numa cidadezinha do interior, no litoral. Lá tem bebida ou eu tenho que levar? Então ele perde essa autonomia porque ele para de governar a sua própria vontade. Espiritualmente, isso é gravíssimo porque é a nossa vontade que faz a gestão da nossa evolução. Isso sem falar em depressão, em ansiedade, síndrome de pânico, câncer de fígado, câncer de boca, câncer de tudo quanto é lugar, alteração nos receptores mentais, baixa de testosterona nos homens, que afeta a libido e a ereção, comprometimento hormonal nas mulheres, que atrapalha a excitação, a lubrificação e o alcance do orgasmo. Enfim, o estrago é muito grande. E certa vez, fazendo uma palestra em uma escola sobre vícios, no final uma moça me procurou e falou: vem cá, tio. Esse tio aí foi pesado. Se beber faz esse estrago todo, por que Deus permite? Aí eu respondi: Deus permite pelo mesmo motivo que Ele permite, por exemplo, a cannabis sativa, que é a planta da maconha. Ele permite porque a cannabis sativa tem, por exemplo, o carabidinol, que foi descoberto com acerto mais ou menos recente, que ele pode tratar doenças severas e raras. Mas aí, um maluco beleza, que é uma alma imperfeita, ao invés de usar isso para o bom, seca a folha, enrola, faz um baseado e fuma para dar um barato, que é a maconha. Portanto, nada que tem aqui foi feito para o nosso mal. Pelo contrário, Deus permite para o nosso bem. O mau uso é nosso. Então foi por isso que as coisas aconteceram. Até mesmo porque a questão não é existir e não existir. A questão é nós evoluirmos o suficiente para nos desapegar daquilo. Para entender o lado bom da coisa e fazer um bom uso. Até mesmo porque a evolução tem como principal característica o desapego dos prazeres materiais e das coisas materiais. O que equivale a dizer que toda pessoa que tem vício é, por definição, um espírito atrasado. Um espírito muito imperfeito. E quem fala isso não sou eu. Em O Livro dos Espíritos, na questão 895, na resposta, os espíritos respondem a Kardec: o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Só por isso aqui eu acho que tinha que mexer no orgulho de alguém para falar assim: opa, eu preciso mudar. Porque a dor e o sofrimento que advém desses vícios, das consequências, elas não são punitivas. Deus jamais faz alguma coisa para punir. Elas são apenas consequências, resultado, produto da nossa imprevidência. Porque a dor, ela não é punitiva, ela é um alerta. Quando você bota a mão numa chapa quente e dói, o que aquela dor está falando? Tira a mão antes que ela fique bem passada. Então toda dor ela vem para nos dar esses alertas. Posto isso, vamos mergulhar nas questões espirituais. Antes de mais nada, é bom nós entendermos que quando estamos encarnados, nós somos basicamente 3 corpos: alma, perispírito e corpo físico. Na verdade, nós somos 7. Quem tiver interesse em entender isso e saber, por exemplo, o que determina para onde eu vou depois que eu desencarnar, como que existe como é a ferramenta da aplicabilidade da lei de causa e efeito, é Deus que manda fazer ou somos nós que fazemos? Lá no meu canal no YouTube, Carvalho Filho, tem lá uma palestra que fala sobre as características do perispírito. Sugiro assistir e depois ler sobre o assunto, porque nós entendemos muita coisa a partir do momento que entendemos essa questão do perispírito.
Mas voltando, como eu disse que nós somos basicamente 3 corpos, é interessante dizer que a interação entre esses 3 corpos é uma via de mão dupla. Ou seja, tudo o que eu faço é registrado no perispírito, e tudo que está registrado no perispírito, ele vem para o corpo físico. E aqui as questões do vício tomam proporções desastrosas. Porque os vícios aqui, ele funciona como a fábula da sereia. Como que é a fábula da sereia? O marinheiro está navegando e de repente começa a ouvir um canto maravilhoso. E quando ele olha, ele vê uma mulher lindíssima, geralmente da cintura para fora. E a beleza daquela mulher e o canto hipnotiza, ele vai até ela e ela leva ele para o fundo do mar. Ele morre. O vício é a mesma coisa. As pessoas são encantadas pelo canto da sereia, do primeiro gole, do primeiro trago. E aí que começa o perigo. Como, por exemplo, o processo bioquímico e psicológico do vício, com ênfase no álcool. O que acontece na nossa vida? Nós temos uma máquina maravilhosa, que não é o corpo, é o cérebro, que faz toda a gestão desse corpo. Nós fomos criados como seres gregários, ou seja, precisamos viver em grupo, para podermos aprender através da observação e da tentativa e erro. Eu aprendo a andar, tentando, caindo, e o meu cérebro vai registrando o que eu devo, o que eu não devo fazer. No entanto, existe um sistema muito complexo no nosso cérebro, que envolve várias partes, que se chama sistema de recompensa. Qual que é a função desse sistema? É nos premiar com prazer, sempre que nós fazemos uma coisa que o cérebro entenda que seja boa. Então, por exemplo, brincar com um cachorrinho na praça é algo bom. Aqui eu vou criar um gráfico, só para ser didático, é claro que não é assim, tá? Então, quando eu estou brincando lá com o meu cachorrinho, aquilo me dá prazer, o cérebro entende e libera 2 de dopamina. A dopamina é o neurotransmissor do prazer, da satisfação. Aí de repente eu como um chocolate, aquilo ali, libera 4 de dopamina. Porque é muito melhor do que andar com o cachorrinho. E aí eu vou vivendo emoções na vida e aquilo vai me liberando dopamina, eu vou aprendendo que aquilo é prazeroso e vou repetindo. Até que um dia alguém chega para mim e fala, vamos tomar uma. Não, cara, vamos, não bebo. Não, vamos. Vamos lá, que aí você vai ver as meninas, a gente vai conversar e tal. Aí a pessoa vai. E chega lá, ele experimenta a cerveja. Quando aquele álcool cai na corrente sanguínea e vai para o cérebro, vai lá no 10. E o cérebro fala, opa, isso é muito bom. E solta a dopamina, que dá muito prazer. E a pessoa começa a entender que aquilo é bom. E que ele precisa repetir. E ele repete. E ele repete, ele repete, ele repete. Como o nosso cérebro, ele também é condicionável. Chega um ponto que ele já está tomando lá, sei lá, uma caixa de cerveja. E não está dando mais os 10 de prazer. Está dando só 7. Porque o cérebro condicionou. Então ele passa para uma bebida mais forte, um uísque, por exemplo. Aí o cérebro, vai lá no 20. Opa, isso aqui é melhor. E ele passa a usar aquilo com frequência para ter o 20 de prazer. Nesse ponto, já aconteceu 2 coisas. A primeira é que a pessoa passa a acreditar que ela precisa da bebida para se sentir bem. E ela desenvolve algo que se chama dependência psicológica. Ela tem uma presilha psicológica naquilo. Chega na festa, a primeira coisa que ele pega é o copo, porque ele se sente seguro com aquele copo na mão, se sente mais macho, mais bonito. Só que, segundo os estudos, no uso do álcool, em média, ou seja, para umas pessoas menos, para umas pessoas mais, em média, o uso constante do álcool torna a pessoa viciada em 6 anos, meia dúzia. O que você acha que acontece com uma criança, praticamente, que começa a beber aos 14? Aos 20, no máximo aos 23 anos, já é um alcoolista. E já enterrou a vida e a felicidade dele para o resto da existência. Esse é o problema. Portanto, a pergunta de $1 milhão:
Existe dose segura para o álcool? Os estudos dizem que não. E olha que interessante. Agora vamos lavar a roupa suja em casa. Uma vez, conversando sobre isso, numa palestra que eu dei num centro, em outra cidade, eu não posso falar a cidade porque a cidade é pequena e a pessoa vai se identificar. Conversando com isso, ele falou: olha, eu tomo de vez em quando. Não faz muito problema. André Luiz defende que a gente pode beber. Um pouquinho, claro. Falei, como assim? Eu já li lá em Missionários da Luz que André Luiz fala que a gente pode beber um pouquinho. E eu fiquei curioso porque eu já li Missionários da Luz umas 5 vezes e nunca vi isso. E ele me mostrou e eu destaquei aqui. Livro Missionários da Luz de André Luiz, psicografado pelo nosso Chico, no capítulo Materialização. O instrutor fala para André, lá no final do parágrafo: André, você compreende que as doses mínimas de álcool intensificam o processo digestivo e favorecem a diurese, mas o excesso é tóxico e destruidor? Está vendo? André Luiz fala que a gente pode tomar um pouquinho porque é bom. Eu falei, não, você não entendeu nada. Aqui André Luiz não está saindo em defesa nenhuma de álcool, muito pelo contrário. Ele está dando uma definição técnica, uma explicação técnica dos efeitos do álcool no organismo, que facilita a digestão e a diurese. André Luiz está apenas falando do efeito fisiológico do álcool. Ele não está falando que você pode beber pouco, pelo contrário. Se você quiser, é a mesma coisa que André Luiz falar assim: olha, o cafezinho que você toma tem a cafeína que favorece a energia, você fica acordado. Ou ainda, o pimentão que é indigestibilíssimo para muita gente, é muito rico em vitamina C. É isso que o André falou. Justificar o vício numa parte dessa, se você quer digestão boa, toma água morna com limão, que além de favorecer a digestão, dá um up na sua imunidade. Ou ainda você pode chupar bastante melancia, que além dos benefícios, causa uma boa diurese, sem causar obsessão. Percebe? A pessoa utiliza um argumento técnico para justificar o vício, porque ele não consegue enxergar outra coisa ali, a não ser o modo do seu vício. É igual ele justificar uma panela furada, uma panela de pressão com a válvula estragada, simplesmente porque ela tem um cabo anatômico. Mas pode piorar. E piorou. Um outro tempo, com uma outra pessoa, conversando sobre a questão do álcool, ele falou: eu bebo sim, porque na Bíblia Jesus bebia vinho. Como? Jesus bebia vinho. Eu falei, pois, você me traz, por favor, qual parte que fala que Jesus bebia vinho? Porque eu já li o Novo Testamento também um tanto de vezes e nunca vi. Aí ele me falou. E para completar, eu ainda busquei mais outros 2 que eu não tinha visto. Ele falou assim: lá na última ceia, fizeram a última ceia e tinha vinho, até mesmo porque Jesus estava despedindo. Eu falei, pois é. Aí eu destaquei. E lá fala assim: ele compartilha o cálice com os discípulos e se refere ao fruto da videira, a uva, mas afirma: não mais beberei. Lucas 22, 18. O que Jesus está falando? Ele está bebendo? Não. O que ele disse é que ele levantou o cálice, ele compartilhou com as pessoas. Era o costume da época. Em lugar nenhum falou que ele tomou. Lá nas bodas de Caná, que foi a grande entrada de Jesus na sua missão na terra, ele transforma a água em vinho, mas em lugar nenhum tem menção que Jesus bebeu aquele vinho. Tem uma outra parte que são as acusações dos fariseus, que acusam Jesus de ser um comelão e um bebedor, um fanfarrão, que cura os outros, que expulsa os demônios por Beuzebu. Mas isto é uma acusação de fariseus, não fala que Jesus bebeu. Sem falar que o vinho da época não tem nada a ver com o vinho de hoje. Os estudiosos afirmam que, para começar a conversa, o vinho tinha uma fermentação natural. Não tinha nenhum aditivo químico que tem os vinhos de hoje, por exemplo. Além do mais, ele era super, mega, ultra diluído em água.
Porque ele era substituto das águas, porque não tinha água potável, não tinha água limpa. Então as pessoas diluíam o vinho na água e tomavam para substituir a água, que era um efeito higiênico. Historiadores como William Barclay, ou até mesmo o Talmud judaico, fala que a diluição de água para vinho era na proporção de 1:4. Pegava 1 litro de vinho, 4 de água e diluía. E outra, mesmo que se Jesus tivesse tomado, não tomou. É preciso lembrar que Jesus nunca bebeu com o objetivo de se embriagar. Jesus nunca incentivou ninguém ao uso recreativo do álcool. E mais, toda a vida de Jesus foi um exemplo de equilíbrio, de retidão, de domínio de si mesmo e principalmente de renúncia. Portanto, usar Jesus como justificativa para o vício é um comportamento que na psicologia se chama distorção racionalizante. O que é isso? A pessoa usa uma autoridade moral suprema para justificar os seus desejos pessoais. É a mesma coisa da criança que fala assim: todo mundo faz, então eu faço também. Percebe? E é importante lembrar que Jesus não é um exemplo parcial, que deve ser seguido só pela minha conveniência. Ah, Jesus bebia, então vou beber também porque ele bebeu. Ok, e as outras coisas que Jesus fez, você faz também? Por isso que ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, pega a tua cruz e siga-me. Eu acho que já deu para perceber o que o vício faz com a cabeça de uma pessoa, né? Pois então, isso toma ainda contornos mais dramáticos quando nós encontramos profissionais de saúde que defendem a dose segura de álcool. Por incrível que pareça, existem médicos desatualizados, diga-se de passagem, que fala que você pode tomar uma dose mínima disso ou daquilo que faz bem para o coração, que faz bem para a digestão, que faz bem para isso. O problema é que os estudos científicos, e não são muito recentes, já vai aí pelo menos uns 20 anos, dizem que não existe dose segura para álcool. Duvida? Chega em casa e pesquisa. Porque a ciência acreditava sim, até a dieta mediterrânea tem lá uma taça de vinho, porque achava-se que estava bom. Pois é. Até a ciência descobrir uma enzima que se chama aldeído desidrogenase. Essa enzima, ela é responsável para fazer a metabolização do álcool no corpo. Ela quebra a molécula de álcool em uma outra molécula muito mais tóxica para obrigar o rim a expelir aquele veneno do corpo. É por isso que quem está bebendo urina muito. O problema é que muita gente tem alta dosagem da desidrogenase e outras pessoas não. Os orientais, por exemplo, não têm. Qualquer oriental que começa a beber logo fica com o rosto ruborizado, vermelho, está caindo pelas tabelas. Eu tenho família no Rio, às vezes a gente ia lá para a casa do meu irmão, e era final de semana, eles desciam para o play e chamavam lá um oriental que tinha o apelido de Japinha. Japinha, vamos tomar uma lá. Ele era o foco da conversa, da festa, porque depois de 2 copos de cerveja, ele já estava enrolando a língua e já não estava. Por quê? Pela falta dessa enzima. E o que determina essa enzima é a genética, portanto ninguém sabe como é o seu corpo em relação ao aldeído desidrogenase, por isso que não tem dose segura. Até mesmo porque o que é pouco para mim pode ser muito para você, o que é pouco para você pode ser muito para mim. Então, já que isso é uma roleta russa, chegaram-se à conclusão que não dá, que não tem. Ok, mas até isto, até a quantidade dessa enzima, diz respeito às nossas escolhas e diz respeito à lei de reencarnação. Vamos entender. A pessoa, quando ela se torna um viciado, ela começa uma longa jornada de desgraça na vida dele, de muita dor, de muito sofrimento. E ele entra, se ele fosse o tema de um filme, ele seria Eu Sou Você Amanhã. Porque toda pessoa que começa a beber precisa observar outra que já caiu em desgraça para entender que ele vai chegar lá.
Para começar, a primeira consequência espiritual é que o lugar que o alcoolista vive, ele deteriora todo o padrão vibratório. Ele cria um padrão vibratório muito baixo por conta do vício, dos pensamentos, das emoções, dos sentimentos, que já começa a atrair espíritos obsessores. Espíritos obsessores que na sua maioria são espíritos que também tiveram o mesmo vício antes de desencarnar e que iniciou ali um processo que se chama vampirismo. Guarde esse nome, vampirismo, porque nós vamos voltar a falar dele. Porém, enquanto encarnado, o vampirismo não é o pior problema. O pior problema é a desencarnação. Até mesmo porque começa em toda pessoa que tem algum vício. Toda pessoa que bebe, mesmo que pouco, ele está se matando. Todo mundo aqui sabe disso. Todo mundo sabe. E todas as vezes que você volta para o plano espiritual, provocando a sua morte, você é, por definição, um suicida. Ah, mas eu tomo, mas não quero me matar. Pois é, vamos lá em André Luiz? Primeiro capítulo do livro Nosso Lar. Já começa a história, André Luiz no Vale dos Suicidas, que foi ali que apresentou esse nome ao movimento espírita. Já há 8 anos, um sofrimento hercúleo. Sentiu fome, sede, bebia lodo para tentar matar a sede, ouvindo os outros chamar ele de suicida num lugar horrendo. Até que quando, no auge do desespero, depois de 8 anos, ele lembra de Deus, faz uma oração e plim, ele vê Clarencio do lado dele. Ali começa um processo de resgate, ele é levado para o hospital na cidade espiritual de Nosso Lar. E lá, Lísias, fazendo um exame, fala: pois é, André, pena que você chegou aqui pelo suicídio. Ele apela: como assim? Já não basta lá embaixo me chamando de suicida, eu chego aqui e vocês falam isso? Sim, André. Mas eu não me matei, eu tive um câncer no intestino. Sim, André. O câncer no intestino que você desenvolveu foi por conta do excesso de bebida, do excesso de comida, agravado aí por uma sífilis que você teve na juventude. Portanto, você não queria se matar, mas você se matou. Você é um suicida inconsciente. E todo suicida inconsciente sofre os mesmos efeitos do suicídio. Então já começa por aí o problema de quem toma uma de vez em quando. Você vai desencarnar mais cedo por conta da bebida e vai ser considerado um suicida inconsciente. Tá bom? Não, pode piorar. Segundo ponto: a morte não mata o vício. Lembra que eu falei do apego psicológico, da dependência psicológica? Pois bem, quando nós estudamos a doutrina, nós entendemos que existe um fio que liga o corpo ao perispírito. Chama-se fio fluídico ou fio de prata, que é aquele que, quando rompido, cessa a vida e é irreversível. Só que, na verdade, quando a gente aprofunda o estudo, nós descobrimos que nós temos várias ligações que vão se desfazendo ao longo da vida, principalmente quando vai chegando próximo à morte natural, e o último é esse fio, digamos assim, mais grosso. O que pouquíssima gente sabe é que nós criamos outros laços, que são os laços psíquicos. Uma pessoa extremamente vaidosa, que não se aceita envelhecer, por exemplo, que faz tudo quanto é procedimento, gasta o que tem, que não tem, para manter beleza, ela cria um laço psíquico com o corpo, que geralmente, quando ela desencarna, dificulta muito o desligamento do corpo. Idem para apegos às coisas materiais. Jesus disse: onde estiver o teu pensamento, onde estiver o teu coração, ali estará o seu pensamento. Ao contrário, é a mesma coisa. Então o corpo elimina o corpo, a morte elimina o corpo, mas não elimina o vício. A pessoa desencarna e chega no plano espiritual com o vício. Além de ser um suicida inconsciente, sofrer todas as questões relativas ao suicídio, ela chega lá e descobre que de lá não tem a cervejinha, não tem a picanha, não tem o chocolate, não tem o pudim de leite, não tem o uísque. E aí começa o segundo grande tormento, que se chama crise de abstinência. A pessoa não tem, mas ela não pode ficar sem. Então, o que é que acontece? Só resta a ela uma
Única saída. Buscar aproximar-se dos viciados. E aí, o espírito aproxima de quem bebe e começa a buscar os vapores da bebida para aplacar a sua abstinência. Imagina que você está 3 dias no deserto, sem água, no limite da morte. O que é preferível? Você continuar sem água ou alguém te dá uma colherzinha de água gelada na boca? A colherzinha, não é? Portanto, a aproximação de um alcoolista não aplaca a sede de álcool do espírito, mas é a colherzinha de água gelada na boca dele. Então o que ele vai fazer? Ele vai lá aproveitar e vai embora? Não, ele fica junto e não larga o alambique. Aí começa um processo que se chama vampirismo. Esse nome foi dado pela semelhança do vampiro da literatura, porque o vampiro se alimenta do sangue para sobreviver. O espírito vampiro se alimenta do fluido vital da pessoa, do ectoplasma, para satisfazer-se. E como isso acontece? Muito simples. Se vocês pudessem enxergar o ambiente psíquico de um barzinho, o ambiente psíquico de um show, de uma festa, vocês não passavam nem na porta de baixo, muito menos na esquina, porque é horrendo. Às vezes você vai no restaurante, um restaurante bem acabado, de bom gosto, de pessoas polidas, mas no mundo espiritual tem espírito caindo sobre a mesa, no chão, em cima das pessoas bebendo, sugando a energia como se fossem polvos. Tem 3 semanas, eu visitei uma obra aqui perto da saída de Abdala, e como era cedinho, eu saí de lá, tinha um outro compromisso, eu resolvi parar na padaria para tomar meu café da manhã. Aí procurando a padaria, subindo uma rua larga, eu vi a placa de uma padaria do lado, uma distribuidora de bebidas, e estava assim de gente lá na porta. Isso 7 horas da manhã. Eu falei, nossa, uma festa? E quando eu fui aproximando, que povo esquisito. Gente estranha em festa estranha com gente esquisita. Quando eu cheguei próximo, eu vi que eram espíritos que estavam ali aguardando aqueles que iam lá comprar suas bebidas. Eu nem quis parar na padaria, que eu fiquei com medo daquela comida estar contaminada pelo psiquismo daquela turma, que não era nada bonito. Percebe? Mas como que se dá esse processo? Muito simples. Quando eu ingiro o álcool, ele começa a metabolização na língua, desce para o sistema digestivo, e ali ele ganha a corrente sanguínea. E o álcool vai pelo sangue a todas as nossas células. Ele encharca todas as células. Cérebro, os órgãos vitais, o corpo, tudo. O problema é que entre essas mais de 15 trilhões de células que nós temos no corpo, dentro de cada célula tem uma organela que se chama mitocôndria. A mitocôndria é a usina geradora de energia da célula e é encharcada pelo álcool. O problema é que André Luiz nos explica que o local onde é gerado o ectoplasma, que nós podemos chamar de fluido vital, é exatamente na mitocôndria. Então, quando eu bebo, ao invés das minhas mitocôndrias estarem gerando energia, estão gerando os vapores de álcool. Não é assim não, mas é só para ficar didático. Eu passo aqui um perfume francês. E passo por esse corredor central. Até quem está nas extremidades vão sentir o perfume, não vão? Por quê? Porque o meu corpo está evaporando, exalando o perfume. Com álcool é a mesma coisa. Então o espírito se aproxima e começa a sentir aquilo. E ele passa a influenciar a pessoa e sugar junto o seu ectoplasma. Porque ele chega a embebedar. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar ou conhece uma pessoa que fala assim, não, o fulano é muito forte para beber. Ele começa a beber uma garrafa de uísque 7 horas da manhã, quando é 8 horas da noite ele já secou e nem ficou bêbado. Não, ficou mesmo. Porque ele está dividindo o que ele está bebendo com uma penca de obsessores que estão sugando dele as energias alcoólicas.
Por isso que é difícil uma pessoa deixar o álcool. Precisa de uma série de coisas, inclusive acompanhamento espiritual. Lá no livro Sexo e Destino, na primeira parte, no capítulo 6, Félix leva André até o apartamento de Cláudio. Assim que eles entram no apartamento, já vê dois espíritos muito estranhos por ali, fazendo farra, só que pela condição vibratória deles, eles não enxergam André e Félix. E quando vão até a sala, tem lá Cláudio, está deitado na poltrona, lendo o jornal. E de repente aparecem os dois, chega lá, um põe a mão no ombro do Cláudio e fala: Cláudio, bora beber. Vamos beber, eu quero beber. Só que o Cláudio não assimila aquilo, não ouve. Aí o outro espírito chega, senta e encaixa no Cláudio, porque inclusive tinha a mesma concepção biótipa, e fala: vamos beber, eu quero beber. E o Cláudio levanta e fala: nossa, me deu uma vontade de beber, eu vou ali tomar uma. Vai na geladeira, abre a garrafinha, toma. Aí aquele espírito sai, chega o outro e fala: bora, vamos continuar bebendo. Ele vai e toma mais uma. É assim que funciona. Esse mecanismo é o mesmo que um médium disciplinado, responsável, abstêmio, usa para transmitir energia curativa através do passe. O alcoolista usa isso ao contrário dele. Percebe o tanto que a coisa é séria? Então nós precisamos compreender, porque ainda tem uma terceira consequência, que eu espero que o tempo dê, que também é uma das piores. Além do viciado sofrer durante a vida, que fatalmente vai terminar numa doença séria, que vai trazer muita dor e sofrimento, além de entrar no plano espiritual como suicida inconsciente, além de ter crise de abstinência, além de ter que se submeter a ser considerado um obsessor, ele tem que reencarnar. E lembra que eu falei que nós somos 3 corpos? Que a interação é uma via de mão dupla? Pois bem, se eu bebo e eu enveneno meu corpo, tudo o que eu causo no meu corpo vai registrado no perispírito. Vamos pegar o exemplo de André Luiz, que gerou um câncer no intestino. Quando ele vai reencarnar, porque quem influencia o espermatozoide é o perispírito. E há pouco tempo a ciência descobriu, que a doutrina já falou há 60 anos, que é o óvulo que escolhe o espermatozoide que vai penetrar nele. Por quê? Porque existe uma influência psíquica do espírito reencarnante. E quando há a fecundação, que começa a multiplicação celular e a formação do corpinho, vem lá pés perfeitos, braços perfeitos, rins perfeitos. Quando chega no intestino, olha o problema no intestino perispiritual, registra no corpo. E a pessoa vai nascer com severos problemas de digestão. Como pode nascer com severos problemas de fígado. Agora há pouco, uma campanha aí para uma criança que em tenra idade tinha que fazer um transplante de coração ou desencarnaria. É um suicida que retorna, que pode ter feito qualquer coisa que feriu o coração e ele nasceu com aquela doença congênita. E aí que vem o tal do aldeído desidrogenase, porque o alcoolista, quando retorna, ele nasce num corpo muito mais resistente para a bebida. Eu morava em Mineiros por 8 anos, e lá eu morava no prédio, um lugar muito gostoso, só tinha família. O pessoal era muito unido, fazia festa sempre, com respeito, 10 horas acabava o barulho. E tinha um casal que morava no andar de baixo, que era um casal que eu admirava demais. O cara, então, eu tinha muita admiração por ele. Era um cara trabalhador, estudioso, gente boníssima. A gente pedalava de vez em quando, a esposa dele ia junto. Até um dia que teve uma festinha. E o bebê dele tinha 10 para 11 meses. E lá no meio da festa, ele já tinha tomado umas, ele pega o bico do bebê, molha na cerveja e coloca na boquinha do neném. O neném fez até bicota. Ele falou: tá vendo? Meu filho já é homem, fez até bicota. A admiração que eu tinha por ele fez assim. Mal sabia ele que aquele neném que fez bicota para o álcool, que é horrível,
era um ex-alcoolista voltando, e ele acabou de disparar o gatilho do vício na criança. Percebe o tanto que a coisa é séria? E uma coisa muito importante antes da gente caminhar para a conclusão. Tudo isso que eu falei serve também para o chamado Santo Daime. Não adianta você falar, não, porque tem uma lei que liberou. Sim, nos Estados Unidos tem uma lei que libera a morte, baseado na Bíblia. Os estados que têm pena de morte. Isso faz com que a coisa seja correta? Não, mas é porque isso e aquilo. Não adianta. É um psicotrópico. As pessoas vão para lá simplesmente para ter um barato, fazer algumas viagens. É igual o jovem que vai na festa rave, se entope de drogas e acha que está evoluindo. Não está. Não está. Está se matando. E vai ter todas as consequências. Se duvida, é só esperar. Portanto, meus queridos, para encerrar, porque o tempo ali já findou, como eu disse, o objetivo dessa palestra não é fazer com que ninguém pare de beber, porque eu sei que não vai. Porque não basta saber das coisas, nós precisamos ter consciência. Mas se você está nesse time que bebe, principalmente nesse time dos espíritas que bebem, porque lembramos de Jesus, muito mais será cobrado àquele a quem mais foi dado. O espírita que tem a consciência, que tem o conhecimento e continua fazendo, na balança da lei de causa e efeito, o peso é maior. Então, se você está nesse time e quer sair, a doutrina espírita apresenta caminhos realmente interessantes para isto. Qual é o primeiro caminho? Querer. Ninguém faz nada se não quiser, então eu preciso querer em primeiro lugar. Segundo passo, a reforma íntima e o autoconhecimento, porque através do autoconhecimento eu vou descobrir o que me levou para o vício. Se foi uma carência, se foi um problema de um vazio existencial, uma frustração, uma autoestima muito baixa. Através do autoconhecimento eu descubro, e descobrindo o motivo fica mais fácil combater. O próximo passo, a oração e vigilância. Muita gente não dá atenção para a oração, mas a oração tem um efeito. A oração não é um repertório de peditórios. A oração, antes de tudo, nos fortalece. E não precisa rezar 300 Ave Marias e 200 Pai Nosso, porque isso nem não funciona. Porque Jesus disse, quando quiseres orar, entra no teu quarto em silêncio, fecha a porta e a janela e em segredo peça ao Pai que, ouvindo-te em segredo, responderá. Qual que é a tradução disso, segundo Joana de Ângeles? Entra no seu quarto, se concentre, entre em você. Feche portas e janelas, feche os olhos. Por que nós fechamos os olhos? Porque qualquer mosquito que passa, tira a nossa concentração. Porque depois vem em segredo, ou seja, em pensamento, converse com Jesus, converse com Deus. A oração não é um repertório de palavras. Mas no Evangelho tem como modelo. Quando eu chego aqui, eu falo assim, boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. É a minha oração. Aqui eu já conecto com a espiritualidade que me permite receber inspirações. Jesus, me ajuda nesse momento de dificuldade. É a oração mais forte porque você faz de sentimento. Portanto, a oração fortalece. E a vigilância para não recair é muito mais importante. O outro passo, penúltimo, apoio terapêutico espiritual. Buscar ajuda profissional. Qualquer pessoa que quer parar de beber, por exemplo, é só ir ali no CAPS. Você vai ser atendido com discrição, vai ter atendimento psicológico, psiquiátrico gratuito, vai receber medicamentos, vai ser orientado, vai ter acompanhamento de graça. Para que você está nessa vida? E por que o apoio espiritual? Pelo que eu falei. Porque não tem um oculista que carrega só um, não. É muita gente. E nenhum espírito viciado em crise de abstinência vai querer deixar o alambique. Então não é fácil sair. A primeira coisa são trabalhos de desobsessão, por isso que a pessoa precisa querer, por isso que tem que ter a reforma íntima, porque ela tem que mudar os pensamentos, senão atrai o espírito. E mudar ambiente, mudar amigo, porque amigo de pinga não é amigo. É uma série de mudanças para que chegue no último passo, que é o auto-perdão e a compreensão. Todo mundo cai, todo mundo erra. O
que cabe a nós é não fazer. Eu não preciso seguir os outros. Eu, Carvalho, por incrível que pareça, eu tive adolescência. Eu tive adolescência nos anos 80, que era totalmente diferente do mundo hoje. E eu me lembro de uma cena, a gente estava na casa de amigos. Desculpa, mas a gente ouvia música boa naquela época. Estávamos na sala, sentados em círculo, com o som ligado, luz apagada, todo mundo rindo, conversando, todo mundo de boa. Aí sempre tem aquele que traz o baseado. Aí eu senti aquele cheiro, acenderam o baseado e começaram. Davam, chama tapinha, né? Davam tapa, passava para o próximo. Foi passando, quando chegou na minha mão, eu peguei, passei e ele seguiu. Eu não precisava tragar aquilo. Como ninguém precisa fazer nada. Que vida é essa sua que você precisa beber para se sentir bem? Então nós precisamos fazer isso. Por fim, lembremos que estamos num grande momento de transição. E para a salvação do mundo, está chegando aí uma geração nova que não gosta de álcool, rejeita, inclusive não aceita os pais a beberem e não gosta de carne. Na minha família tem 3. Eles vão gerir um mundo novo. E quando você for sofrer tudo que tem que sofrer e voltar para pagar as contas, encontrar essa turma aí num mundo diferente, como que vai ficar a sua cara? Porque eles já estão por aí. Portanto, meus queridos, Jesus disse: conheceis a verdade e a verdade vos libertará por causa disso. Conhecer a verdade que envolve os vícios é libertador. Nos mostra com antecipação o que a gente pode e deve e não deve fazer. Porque nos libertar dos grilhões, dos vícios, é terapêutico, é libertador. E com fé e esforço a gente consegue. Agora lembremos muito de uma frase. Se você acha que é difícil largar, entenda que difícil é aguentar depois as consequências do mal do vício. Espero que tenha sido claro, que tenhamos um excelente final de semana, desculpa o avançar das horas e que Jesus abençoe. Obrigado. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja entre nós. Agradecemos aqui o Carvalho pela palestra, corajosa, mas ele falou no início, né? Ele avisou que ia ser assim. Eu, particularmente, me senti muito bem, porque eu nunca fumei, tem uns 20 anos que eu nunca coloco uma gota de álcool na boca. Mas foi só nessa também, porque a hora que mexe em outras áreas aqui, meu Deus, quando vai para o lado da crítica, da paciência, eu dou vontade de ir até embora, quando mexe nesse assunto. Agora hoje eu fiquei mais tranquilo. Mas ele falou um detalhe aqui interessante, é a mídia, o marketing que foi criado em cima disso aí, principalmente desse vício da bebida alcoólica. E a gente vê, só não gostei que ele englobou que os sertanejos fazem esse tipo de música. O sertanejo verdadeiro não faz. Então, ele podia ter especificado melhor. Inclusive, eu vinha para cá hoje, aqui, chegando, pensei, foi uma coincidência. Estava ouvindo uma moda de viola, muito chique, falando de uma caçada de onça. Hoje, se o cara compõe uma música falando que matou uma onça, eles acabam com ele. Mas eles não preocupam com as músicas que eles fazem incentivando vícios. Acho bonito. Então a gente tinha que refletir sobre isso. Naquele tempo era normal, né? Ninguém preocupava com isso. Então mudaram-se as concepções de muitas coisas. Por isso nós estamos com sérios problemas. Mas eu agradeço ele mais uma vez, foi muito bom. E convido os amigos e a todos vocês para nós meditarmos numa prece. Que Deus nosso Pai, que é todo bondade, amor, misericórdia, e Jesus, nosso Mestre, que envia esses espíritos amigos para trazer até nós essas energias, possam estar felizes por estarmos aqui juntos, nos esforçando para assimilar essas vibrações, não só a nosso favor, mas em auxílio também a outros que necessitem, fazendo que essa corrente de luz se amplie, que chegue a inúmeros locais onde sabemos que padecem irmãos nossos em dificuldades maiores do que as nossas próprias,
padecendo enfermidades do corpo e da alma, sofrendo as imposições dolorosas dos resgates, assim como todos nós estamos também cumprindo a nossa missão. Façamos a nossa parte, oremos confiantes no recebimento, mas também confiantes nas bênçãos que podemos distribuir através da nossa boa vontade aos nossos mais queridos e também até àqueles com os quais possamos ter divergências, desejando que eles também se sintam bem, se sintam libertos de suas dores, de suas angústias. Aos que sofrem, que eles recebam assim, tanto quanto nós aqui recebemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os males, e que assim seja. Que sejamos sempre em paz, que assim seja. Aos irmãos que se encontram em tratamento nas casas, através das redes sociais, e passarão para o tratamento desobsessivo, que aguardem mais alguns minutos em prece. Pedimos que os irmãos que aqui vão passar pelo tratamento aguardem seus locais, serão direcionados pelas fichas, pela numeração, e vão com Deus aqueles que aqui deixam o ambiente nesse momento, que assim seja.